Radassa, para eu desenvolver um destino turístico, eu devo primeiro criar produtos e serviços ou trabalhar com as pessoas desenvolvendo a governança? Essa foi uma pergunta muito interessante que eu recebi dentro da formação de consultor de turismo e eu achei que seria um bom conteúdo para a gente trazer aqui no nosso Turismo na Real. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, onde a gente mostra o dia a dia, os desafios e os questionamentos que quem trabalha com a consultoria empresarial no turismo, quem trabalha com o turismo profissional nos bastidores do turismo tem. E eu sou Radassa Matos, consultora empresarial de turismo e também treinadora de novos consultores de turismo. Peraí, mulher, não se esqueça, meus amigos, de deixar seu like, o seu comentário, seguir o canal e mandar para um amigo. Eu ainda estou tomando umas aulas com o Heitor, mas eu vou aprender. Vamos lá. Quando a gente pensa em desenvolvimento turístico, a gente tem que olhar o nosso cenário como um todo, né? Então, eu tenho que entender que o turismo é esse universo que ele entrega várias frentes e que tem trabalhos muito simultâneos. Então, se eu chego como consultora de turismo, como profissional de turismo, posso ser também um agente público do turismo, ou secretário, ou técnico, e quero desenvolver novos produtos e serviços. E é uma parte muito interessante roteirizar, fazer mapeamento de potencialidades turísticas, fazer inventário, criar novas experiências. É uma parte muito gostosa que eu pessoalmente sou apaixonada. Ele tem que pensar também na operacionalização, certo? Eu criei novos roteiros, eu criei novas experiências, eu criei novos produtos, mas quem vai operacionalizar isso? Porque um bom consultor, um bom gestor público, ele tem que pensar nesse desmame. O que eu estou produzindo, o que eu estou criando, ele vai ser capaz de entrar no mercado e ser desenvolvido e ser entregue por um outro profissional. Então, desde lá da minha criação, dos meus passos iniciais, eu tenho que pensar que os produtos e serviços turísticos, eles têm que ser operacionalizados, eles têm que ser entregues, eles têm que ser agenciados por profissionais de turismo devidamente treinados e qualificados. E, em contrapartida, eu tenho que, à medida dos produtos e serviços, pensar nas pessoas, pensar na governança, uma governança que ela é trabalhada com gestores públicos de várias secretarias de várias frentes, uma governança que é trabalhada com profissionais do turismo de várias frentes também, uma governança que é trabalhada com agenciadores, com guias, com pessoas. Então, é importante esse trabalho coletivo de desenvolvimento, certo? Se eu vou criar novos destinos turísticos, se essa pode ser usada a expressão, mas eu acho mais adequado se eu vou desenvolver novos destinos turísticos, novos produtos turísticos, eu tenho que ao mesmo tempo de pensar produto, pensar pessoas e sempre da forma mais independente possível, sempre da forma que vá possibilitar autonomia, que vá possibilitar o empreendedorismo, que vá possibilitar entrada e permanência de mercado, certo? Então, quando você pensar e for olhar de forma de desenvolver um novo canto, você tem que olhar essas duas frentes, elas são muito importantes e juntamente também com as estratégias, com o posicionamento de mercado, com as estratégias de comercialização. Se tem uma coisa que consultor de turismo faz é pegar a estrada, ainda bem que eu amo. E se você pretende trabalhar com desenvolvimento territorial, trabalhar com regiões, essa questão da estrada ela sempre vai estar muito presente, porque os territórios eles têm que ser contemplados como um todo, né? Então aqui, agora eu estou numa região chamada Litoral Oeste Cearense, a gente está dentro de uma rota turística chamada Rota Costa dos Ventos. Mais pra frente a gente vai ter o Litoral Extremo Oeste, que está dentro da Rota das Emoções, que vai de lá até o Maranhão e de vez em quando eu emendo aí até o Maranhão também. Subindo aqui um pouquinho o Ceará, a gente vai ter a Rota Mirantes da Ibiapaba, na região da Serra da Ibiapaba, Chapada da Ibiapaba. E a gente desce para o Sertão Central, a Rota Sertões Monumentais, e é também um dos territórios que a gente trabalha. Então, quando a gente tem essa atuação territorial e que consegue ver a integração entre os municípios, entre os profissionais, a gente vai pegar muita estrada mesmo. E aí até gera uma certa confusão, né? Eu acho muito engraçado que muitas pessoas, quando a gente tem essa abordagem, você quer viver de turismo? E as pessoas pensam muito no turismo viagem. Então, o fato viagem e turismo
ainda estão muito atrelados, e não quer dizer que um não passe pelo outro, passa, mas eles também são muito diferentes, né? Para que possa acontecer a viagem, para que possa chegar ao ponto de ser turista, o profissional do turismo viver de turismo e o viver sendo turista, que é um pouquinho diferente, né? Para que possa acontecer essa chegada desse padrão de ser viagem, de vender para o cliente final, que é o turista, de ter essa comercialização dos destinos, das propriedades, dos produtos, dos serviços, existe esse papel do consultor nos bastidores, esse papel do consultor no desenvolvimento territorial, esse papel do consultor na criação realmente de produtos e serviços, que é uma coisa que eu falo demais, porque é uma coisa que eu trabalho muito, né, na criação dos próprios roteiros turísticos, das organizações. E nós que somos profissionais do turismo e que queremos viver profissionalmente do turismo, a gente tem que entender a existência e a importância desses bastidores bem trabalhados e bem consolidados, né? Essa visão de posicionamento estratégico, de posicionamento de mercado, de desenvolvimento de produtos, de treinamento de profissionais. Entender esses bastidores do turismo, ele é muito importante para a gente conseguir realmente trazer esse tom profissional para o nosso turismo nacional, né? Que por mais que a gente viva tanto turismo, ainda é um turismo muito inato, muito que vem dessas vocações são desenvolvidas, e uma porcentagem pouco ainda vive de fato esse profissionalismo. É uma das coisas que a gente vai mostrando aqui para vocês. Aproveitando aqui também o tema, vamos ver o que esse lugar que eu escolhi hoje como cenário, cidade de Itarema, Ilha do Guajiru, aqui Porto, ele traz pra gente sobre posicionamento de mercado, acolhida e recepção do turista, mas também como fortalecimento da governança. Para entendermos governança, o que é? É um conjunto de, vamos dizer assim, componentes do turismo, tanto na sociedade civil organizada, terceiro setor, certo? Empresários, poder público, que eles se organizam primeiro dentro de um próprio município, geralmente isso vem através dos conselhos municipais de turismo, quanto dentro das instâncias de governança regional. Aqui no nosso estado, no Ceará, nós temos visto muitas instâncias de governança regionais, né? Ou instâncias de governanças turísticas, se consolidando e se formalizando como rotas turísticas. Então a gente tem aqui o símbolo da Rota Costa dos Ventos, que é a nossa instância de governança do litoral oeste. Nós somos em 9 municípios e que a gente senta, pensa estratégias, pensa desenvolvimento de produtos, pensa interferências do poder público, pensa ações coletivas de feiras. Governança, ela é muito importante porque ela senta como um grande conjunto para sempre estar tanto trazendo responsabilidades e atividades coletivas, e quanto mais envolvido, quanto mais entrosado, quanto mais comprometido cada empresa, cada profissional, cada responsável, cada servidor público for, mais a gente vai ter mãos trabalhando, mais a gente vai ter engajamento dentro do turismo. Então a governança, ela é muito importante para trazer essa coletividade, tanto no pensamento coletivo, quanto também no compromisso e na entrega coletiva. E aí a gente traz em vários níveis essa governança. A governança municipal, dentro dos conselhos de turismo, como eu falei, as governanças regionais, dentro das instâncias de governança do turismo, ou também das rotas turísticas, como várias outras que eu citei durante esse episódio. E também ela vai subindo pelas instâncias de governança estaduais, regionais, até chegar à nacional dentro do Ministério do Turismo, que hoje é um projeto que a gente chama de regionalização. Deu uma fragmentação, um corte por nível nas governanças, trazendo muito mais engajamento, trazendo muito mais comprometimento, e com consequência clara disso a gente tem muitos mais resultados, porque as pessoas, os profissionais, os responsáveis públicos, eles se juntam para fazer o turismo acontecer. O que eu mais procuro, o que eu mais observo é a organização da cidade, é a infraestrutura, a segurança, se a gente tem acesso a equipamentos de saúde, para que na viagem seja uma viagem prazerosa e para que a gente tenha segurança enquanto turista. Qual foi assim uma viagem que a senhora fez que foi inesquecível?
A viagem que eu fiz inesquecível foi para Portugal, que é uma cidade histórica. Eu amo castelos, carruagens, e é uma cidade muito organizada, muito limpa e que garante a segurança, que eu me senti segura ao visitar Portugal. O que você viveu lá, assim, falou assim, nossa, essa experiência foi muito boa, muito positiva? Como eu sou apaixonada pela cultura, o que mais me deixou encantada foi realmente reviver, entrar nos castelos e reviver a história, né? Então isso subir, né? Tem lá o Castelo da Pena, que fica a quase 200 metros de altitude, e ficar pensando como é que na Idade Média se conseguia pedras, se tinha aquela arquitetura para se preservar até os dias atuais. Então aquilo me despertou a curiosidade. E para a senhora, o que é o turismo? Turismo, para mim, né, além de ser para cidades uma grande fonte de economia, é também um momento para o turista, é um momento de lazer, de diversão, um momento de estar em contato com a natureza, nos dá a sensação de liberdade, e é um momento também de estar junto da família, junto dos nossos filhos, criando história e vivendo emoções, que isso aí fica registrado para o resto da nossa vida. E quando você está viajando, fazendo turismo, você percebe a organização pública, a governança local? Você consegue perceber cidades que têm, cidades que não têm? A gente que trabalha com o público, isso quando a gente chega na cidade, a gente vai logo com aquele olhar crítico, né? Como é que está a limpeza pública, aonde é que eu tenho um posto de saúde, como é a estrutura do hospital, se tem segurança, se na praia tem um corpo de bombeiro. Então a gente vai observando e até a gente fica mais criteriosa, né, Radassa? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente mergulha na aventura, mas quando a gente tem essa vivência, a gente direciona o olhar. Perfeito, muito obrigada! E quando a gente fala de produtos e serviços, principalmente nessa era, a minha era que eu estou, uma década dos destinos turísticos inteligentes, a gente está falando de experiência. E olha aqui, esse é um exemplo dos quiosques temáticos, a gente tem vários outros, que eu acho que tem uns 8 ou 10, e eles trazem a imersão da arte, dos ícones, certo? De toda uma simbologia, de toda uma transmissão do que esse município, do que essa região oferece para o turista. Então, aqui você pode chegar no final de tarde, eu vim ao meio-dia para aproveitar o sol, e aproveitar o tempo também, que eu tenho outros compromissos, e às vezes as minhas gravações saem assim, em horários não muito adequados, né? Mas a gente faz o melhor que tem. A pessoa pode aproveitar para ver a praia que está aqui, certo? Ter contato com as outras ofertas de produtos e serviços aqui, que geralmente estão muito associadas ao turismo de sol e praia, ao turismo cultural e principalmente ao turismo de aventura. A gente está num dos pontes do kitesurf aqui do litoral oeste do Ceará, e entender tudo o que tem dentro desse município de produtos e serviços turísticos. Quando a gente chega nessa hora de execução, ele já sai muito da governança, os produtos e serviços turísticos saem do setor público e chegam através da iniciativa privada, seja ele um prestador de serviço ou seja uma empresa pequena, média, até as grandes empresas do turismo, para alcançar justamente os nossos turistas nessa experiência de vivência, imersão, aventura, todos esses componentes maravilhosos que a gente fala dos destinos turísticos. Então, entendendo a importância dessas duas frentes, meu consultor de turismo, quando você for desenvolver destinos turísticos, profissional de turismo, quando você for criar os seus produtos, criar as suas ofertas, os seus pacotes, é muito importante entender que os destinos turísticos, eles prosperam quando tem essas mãos trabalhando juntos, mas também quando tem essas ofertas de produtos e serviços, seja ele de alimentação, seja ele de hospedagem, seja de passeios, seja de experiência, seja de manifestações e vivências culturais. É uma exigência coletiva. Então, por isso que eu sempre falo que o turismo, ele tem essa exigência coletiva, né? Ele tem essa movimentação coletiva
de muitas frentes para que o destino ele consiga se desenvolver. Mike, qual foi a melhor viagem que você já fez? A gente fez uma viagem maravilhosa para Recife, João Pessoa e Maragogi. E o que mais te chamou a atenção nessa viagem? Essa viagem, o fato de estar com família. De poder ter produtos, passeios em família. Isso, exatamente. Então a gente encontrou um leque bastante assim, grande em relação à questão de passeios em família, trilhas, cultura, etc, etc. Então foi muito proveitoso nesse sentido. E qual foi o passeio mais marcante que tu fez em família lá? Lá, a gente fez um para aquela Chapadão, lá em Rio Grande do Norte. Maravilhoso, pôr do sol ali. E qual é a percepção que você tem quando chega em um local? O que é que te chama a atenção? O que é que você procura? Organização, limpeza e especialmente espaço família. Qual é a tua percepção dos profissionais do turismo? As pessoas que te atendem, que te vendem? Assim, a meu ver, ainda precisam ser bem capacitados, porque muitas vezes a gente encontra pessoas que conhecem a geografia, conhecem a região, conhecem o ponto turístico, mas ainda não tem todo aquele carinho, aquele cuidado com a família, só o cuidado de levar e trazer para algum lugar. Então a gente precisa de pessoas com mais capacidade em relação ao cuidado familiar. Então você acha que falta esse refinamento de atendimento, de Exatamente, técnicas? atendimento, entrega, né, do que a gente comprou. Então, isso falta bastante. E para ti, o que é o turismo? Como é que você vê o turismo? Turismo é você aproveitar todo momento que você tem família fora do seu ambiente cotidiano. Então, estamos aqui hoje, dando uma turistada, isso é muito bacana, então, maravilhoso. Obrigada, Mai. Valeu, Radassa. O nosso turista, ele pode até não saber esses termos. Ah, eu estou vendo a governança trabalhando ou estou percebendo o serviço de produtos turísticos. Pode ser que essa parte teórica, provavelmente, o nosso cliente ele não saiba do que se trata. Mas uma verdade é, o turista, ele vai chegar lá na ponta e ele vai perceber quais são os destinos turísticos onde o poder público está trabalhando, tem uma presença do centro de atendimento ao turista, tem a presença de sinalizações de trânsito turística, tem uma presença virtual mais forte, tem uma comunicação mais ativa, onde ele consegue encontrar os produtos e serviços de uma maneira mais, vamos dizer assim, facilitada, né? Então ele consegue pesquisar e encontrar opções de meio de hospedagem, encontrar opções de restaurante, encontrar opções de lazer, de atividades turísticas, mas que o turista ele desconheça esses termos técnicos que nós que trabalhamos no bastidor do turismo usamos bastante, ele vai perceber e isso vai balizar a experiência, isso vai balizar a percepção de qualidade, isso vai balizar as referências que ele vai ter em relação àquele destino. Onde é que está posicionado o consultor de turismo? Onde é que está posicionado o turismólogo, o gestor hoteleiro nessa situação, nesse cenário? Ele está ali nos nossos bastidores, então vocês vão escutar 1000 vezes isso. Ele está nos nossos bastidores, ele vai estar preparando o destino turístico junto com essa governança, junto com todos os profissionais envolvidos, vai estar preparando os profissionais, as empresas, até que elas cheguem à comercialização e cheguem na experiência do cliente final, do turista. Então, cada vez que a gente entende esse papel, entende esse posicionamento, entende essa função, a gente consegue executar melhor e entregar mais, com mais qualidade, com mais ciência, com mais intencionalidade. E essa intencionalidade geralmente nos dá resultados muito mais concretos e resultados muito mais positivos. Bernardo, você gosta de fazer turismo? Sim, Quando você vai fazer uma viagem, o que você observa no lugar? a paisagem, os animais e as casas. Qual foi a melhor viagem que você já fez? A viagem para Gramado. Para Gramado, o que foi que você gostou lá? Eu gostei do parque da NASA, do hotel, que era muito bom, e também do friozinho. Do friozinho. E por que você acha que o hotel era muito bom? O que te chamou a atenção? Tinha umas camas muito boas, tinha frigobar, café da manhã, muita coisa. Era confortável o hotel? Muito, E você ficou com vontade de voltar para lá? muito. As pessoas te trataram bem, os profissionais que estavam trabalhando? Sim, Sim. O que você viveu lá que você gostaria de fazer de novo? comer comida da NASA. Comer comida da NASA? Aham, Que dos legal. astronautas. Comida de astronautas. Qual é a próxima viagem que você quer fazer com a sua família? Para Santa Catarina. Para Santa Catarina? E tu quer ver o que lá?
Eu quero ver os animais, toda a tecnologia que tem lá e também fazer amigos. Muito bem, obrigada, Bernardo. Fez sentido para você? Entendeu qual é a importância da gente ter governança e qual é a importância da gente ter produtos e serviços turísticos trabalhando junto para o desenvolvimento de um destino turístico? Conta aqui para mim, comenta o que você achou e o que você pode perceber de mais importante e também as dúvidas que surgiram que de repente a gente já traz uma resposta para ti aqui também nesse canal do nosso Turismo na Real. E não esquece, né? Sempre tem que fazer o quê? Deixar o seu like, comentar e mandar para um outro amigo para que a gente possa juntos construir o nosso turismo profissional aqui, mas na real, com turismo de verdade acontecendo.